A conquista de direitos só acontece com a participação e a luta das pessoas ao longo da história. Se em um momento se conquistaram direitos civis e políticos, em outros se conquistaram direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, sexuais. Todos esses direitos são universais, do que são para todos, indivisíveis, não se separam e interdependentes, estão todos relacionados entre si. Conhecer momentos dessa história é importante para ver no presente o que existe do passado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, num esforço conjunto entre as nações, como uma resposta aos horrores cometidos nos campos de concentração. A ideia inicial era justamente criar mecanismos comuns para evitar que esse tipo de arbitrariedade pudesse ser repetido na história da humanidade. Bem, meu nome é Franz Kreisberg. Cheguei no Brasil em 47. Cheguei no Rio de Janeiro. Dormi na praia, porque não tinha e não conhecia ninguém, não sabia falar essa língua. E eu não tinha R$1 para comer. Não foi fácil, mas eu já estava mais ou menos acostumado à guerra. Quando eu entrei na Polônia com o exército russo, nós liberamos um campo de concentração húngara. Homens, mulheres, crianças jogadas como lixo, mortos. Quando estava no alto rio Juruena, na Amazônia, eu vi uma nuvem de urubus. Fechei os olhos e fiz uma foto. Estava 6 índios pendurados numa árvore, cabeça para baixo, com centenas de urubus. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Calpetão Cortume Albiranã Chorran. Estou falando no meu idioma Pachorran Pataxó. Meu nome é Albiranã e significa filho de um grande guerreiro. Eu sou um índio da tribo Pataxó, fica no sul da Bahia, localizado entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Nosso povo Pataxó tem 500 anos e 7 de contato com a civilização, mas até na década de hoje a gente ainda mantém a nossa cultura e a nossa tradição. Mas só que na cidade é muito difícil para uma pessoa, um não índio, ver um índio, já olha para ele de outra forma, né? Ah, também é uma desgraça de um índio, né? Vai pra mata, índio, o lugar de índio é na mata. Mas aí eu falo, né, que o lugar do índio é onde ele quiser, onde que ele achar melhor. Sei que foi na mata que a gente nasceu, mas às vezes a gente tem que sair para a cidade também para a gente estar aprendendo os costumes do não índio também, para a gente poder estar debatendo contra ele também, né? Não em forma de agressão, mas sim em forma de palavra, que é esse o respeito que o índio tem. Hãy mở tự nhiên bồi nó hết học ở từ nông hoa mở tự nhiên. Preto, negão, escurim, carvão, breu. Não é tanto o nome que ofende, mas o tom e às vezes a situação em que essas palavras são ditas. Meu nome é Denise Fátima Ireno. Cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, e aqui é a comunidade remanescente do Quilombo Manuel Barbosa, Barro Vermelho, Parada 107.
aos 13 anos eu tive que deixar a escola. Não porque eu quis, mas porque fui expulsa da escola. Passando no corredor eu ouvi quando a diretora falou, né, que a escola deveria ter só brancos e não ter negros na escola. Eu fiquei indignada com aquela atitude dela, porque ela ia me botar de castigo. Eu subi em cima da classe e gritei para ela que ela era uma professora racista, que aquela escola era uma escola racista. Aí ela disse que ia chamar a minha mãe e que a partir daquele momento eu não estaria mais naquela escola e em nenhuma outra mais. Sempre que eu tinha um dinheiro, eu comprava livros, comprava revistas. Inclusive a minha mãe dizia, mas essa guria vive gastando dinheiro à toa com essas revistas e esses livros, mas eu sempre ali lendo, que eu queria morar dentro de um quilombo. Eu dizia isso. Porque eu ouvia falar, porque eu lia e eu dizia, eu queria morar dentro de um quilombo, um dia eu vou fugir para um quilombo. E eu, sem saber, eu era quilombola, tinha nascido, eu acho que é a ancestralidade que puxava isso em mim. Quando era colônia da França, o Haiti, na América Central, fundou a primeira república negra da era moderna, a partir de uma revolução de escravos. Ironia da história. O início da Revolução dos Escravos foi influenciado pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade difundidos pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por sua vez, foi influenciada pelos ideais difundidos pela independência americana. Liderada pelos chamados burgueses, entre eles comerciantes, médicos e advogados, e contando com a participação de trabalhadores da cidade e do campo, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime, a autoridade e os privilégios da igreja e da nobreza. Os representantes do povo francês, constituído em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das misérias públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. A Declaração de Virgínia, escrita em 1776, é a primeira da era moderna que fala da liberdade religiosa, da inviolabilidade do domicílio e da proibição de penas cruéis. Carta de lei pela qual Vossa Majestade Imperial manda cumprir e guardar inteiramente a Constituição Política do Império do Brasil. Artigo 7º. Todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. Artigo 5º. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. A propósito, na Constituição de 1824, as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Na Constituição de 1891, a primeira depois da abolição da escravidão e da Declaração da República, as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto. A partir de 1910, o México inicia um processo revolucionário que culmina com a Constituição de 1917.
É a primeira vez que os direitos dos trabalhadores é contemplado numa Constituição. A Constituição Brasileira de 1934 é a primeira em que todos os brasileiros são considerados iguais perante a lei. É também a primeira que dá especial atenção aos direitos do trabalhador. A Constituição de 1937 prevê a pena de morte para casos políticos e marca um período autoritário no Brasil. A Constituição de 1946 marca o nosso primeiro momento de uma efetiva democracia representativa no país, que se estende até o golpe militar de 1964. A Constituição de 1967 procura dar uma aparência de normalidade constitucional ao regime ditatorial. Durante a ditadura militar, as conquistas dos direitos políticos e civis no Brasil sofrem um grande golpe. Esse regime violou os direitos humanos sem distinção de raça, sexo ou religião. Maio de 68 na França. É proibido proibir. Com esse bordão, estudantes universitários e do ensino secundário iniciaram uma grande mobilização social que questionava o sistema educacional e o excessivo poder do Estado. Reivindicavam liberdade sexual e de pensamento. Nos Estados Unidos, o movimento Black Power, ou Poder Negro, lutava contra a segregação da população negra. Reivindicava moradia digna, direito ao voto, pleno emprego e educação integrada. Afirmava sua identidade negra africana. Nos Estados Unidos, havia também a luta pelos direitos da mulher e dos homossexuais. Mobilização crescente dos estudantes, os festivais de música, a Tropicália, o cinema novo, a luta armada. Todos esses movimentos reagiam, abaixo a ditadura. A resposta veio a seguir. Em 1969, foi feita uma emenda à Constituição de 67, que restringe ainda mais os direitos civis e políticos dos brasileiros. Instaurou a censura, torturou e matou cidadãos que se posicionavam contra o governo totalitário e lutavam por justiça social. Pelé dominou, Carlos Alberto Salini, correu, Carlinhos atirou. Eu e meu pai fomos presos juntos, fomos torturados juntos e ele continuou sendo torturado até o dia seguinte à noite, dia 17, quando eles mataram meu pai. Só que os jornais daquela manhã já anunciavam a morte do meu pai quando ele ainda estava vivo. Então, quer dizer, ele morreu em tortura. E eles montaram a farsa de um tiroteio. De um tiroteio que não houve. Na América Latina, os golpes militares na Argentina, em 1966, e no Chile, em 1973, marcaram uma época de ditaduras e violação dos direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos que lutavam por uma sociedade mais justa. Tá gravando? Severino, estão dizendo que você não fala. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão. A década de 80 representa um marco no processo de redemocratização do país. Os movimentos sociais, contestando a ditadura, se organizaram e reivindicaram o direito a ter direitos. A força da sociedade civil organizada foi crucial para que muitos desses direitos passassem a ser garantidos pela Constituição de 1988. Eleição é direta, eleição é direta. A Constituição de 1988 definiu a função social da propriedade,
Garantiu o reconhecimento da propriedade definitiva dos remanescentes quilombolas, demarcação das terras dos povos indígenas, proteção à violência doméstica contra mulheres e crianças, dignidade e qualidade de vida aos idosos. Crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos. O acesso da população a todos os direitos sociais. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, hoje, sem dúvida, tem um grande aliado na sociedade, que foi compreender que lutar contra a violência sexual de criança e adolescente é colocar esse tema na luta por direitos humanos. Temos o caminho iniciado, uma pauta civilizatória está posta. Agora, estamos longe de terminar essa luta. E nós, atletas paralímpicos, temos o dever e a obrigação de estarmos juntos nessa caminhada, de também sensibilizar, mobilizar e, acima de tudo, conscientizar toda a nossa população que isso não é obrigação e sim necessidade para que um país que quer crescer tem primeiro que respeitar as pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Apesar das nossas diferenças, queremos um país igual. Queremos igualdade de direitos, igualdade racial, igualdade no acesso à riqueza do país, à cultura. Queremos maior participação política. Só assim nós teremos um Brasil verdadeiramente democrático. Todos iguais. O que nós já conseguimos de garantias de políticas públicas é a prevenção da ST/AIDS aqui no Brasil, que é reconhecida no mundo todo. Cada brasileiro deve andar com um livrinho desse debaixo do braço. Cada órgão de segurança pública, né, também deve fazer valer a Constituição Federal do Brasil, né, e ser de verdade protetor da sociedade, não violador dos direitos.